Então, assim, o que aconteceu? Teve o acontecido, e aí eu tenho uma pessoa muito querida que trabalha numa funerária. Brasileiro? Brasileiro. O pastor da igreja que eu ia. E aí eu tava em contato com eles o tempo inteiro, né? E aí eles me recomendaram esse lugar. E é um lugar que geralmente faz pros brasileiros, porque eles entendem a dificuldade financeira. Então eles vão lá e, tipo assim, ajudam. Eles até doam algumas coisas pra quem precisa, entendeu? Só que o trabalho deles é muito, como que fala? Muito humano. E eu queria que o pai parecesse o mais ele possível. Porque aqui tem todo um processo de preparar o corpo, de maquiar e tal. Eu quero falar de tudo. Se você tiver aberto. Tô ok. Então, são 7 dias. 7 e dias. aí, como é que faz com o corpo pra ele preservar o corpo por 7 dias? Então, o que aconteceu, né? O pai faleceu. Aí eu liguei pra funerária. Liguei pro número. E aí o hospital já fala, olha, pode ir embora, a gente vai preparar tudo, a gente vai dar um banho nele e vai entregar ele pronto. E aí a funerária vai buscar no hospital. Essa busca é $595. A funerária cobra $595 pra poder pegar pra buscar o corpo. Aí leva o corpo... Só uma coisa, os órgãos doou? Não. Porque ele não queria doar. Não, porque ele já tinha 84 anos. Entendi. Ele tinha problema de coração, ele tinha um câncer no pulmão. Entendi. Então, mas assim, não caso fosse um jovem, o hospital que já tira lá. Entendi. Isso, daí o hospital faz todo o processo. Ele não precisava de biópsia porque... não é biópsia, como é que fala? Autópsia. Autópsia, biópsia não. Autópsia por quê? Porque estava muito claro a causa, né, do falecimento. Então a funerária cobra $595 para ir buscar o corpo. E aí leva para casa funerária. Daí no outro dia, ele já marca um horário. O pai faleceu, acho que era 5h45 da tarde. Aí eu fiquei lá mais um tempo, liguei pra funerária. Aí ele já marcou o horário das 10 da manhã pra gente poder ir e escolher tudo. Quando acontece isso, o hospital passa uma lista, uma relação de funerárias? Eu acredito que sim. Mas você já tinha... Como eu já tinha uma recomendação, eu não pedi. Eu já liguei especificamente para esse, porque é uma funerária que mantém tipo, a pessoa muito parecida com o que ela realmente era. Preserva a imagem, né? E aí, chegamos lá no outro dia, às 10 da manhã. Aí foi eu, meu esposo, minha mãe, né? E a Pri, pra gente poder... tomar todas as decisões, porque eu nunca passei por esse processo. Tipo, meu avô faleceu, eu era uma criança. Então, eu não sabia exatamente o que acontecia, o que precisava. E aí, eles levam a gente para uma sala, muito educados, muito, assim, sabe, cuidadosos. E ali ele começa a explicar. E o que foi chocante foi que ele falou assim, bem calmo, ele falou assim, seu pai já está aqui com a gente. E aí, tu se vê dentro daquela casa... Tá, onde tá meu pai? Tipo assim, ele tá aqui? Posso ver? Dele, não, infelizmente tu não pode ver. Porque a gente não pode ver, né? Eu queria ver ele. Não pode por quê? Não pode, eu não sei te explicar o protocolo, mas não pode. Tu não pode ver a pessoa lá. Por quê? Pelo estado que a pessoa tá, né? Então, tipo assim, tem que ter uma preparação e tal. Aí ali ele começa a explicar. Aí, primeira coisa que tu decide, o dia, né, que tu vai fazer. Aí eles te perguntam se tu quer uma cerimônia, se tu quer na capela, se tu quer cremar, se vai enviar para o Brasil. Aí ele te pergunta tudo isso. Baseado nisso, daí ele vai juntando os valores, né? E ali tu escolhe o caixão, ali mesmo, já tem as opções de caixão. Tem uma história do caixão, não é? Isso, tipo assim, ó. Quando a primeira coisa que tu escolhe, depois do dia, é o caixão de concreto. Eu nem sabia disso. Porque no Brasil tu escolhe o caixão de madeira, pelo menos na minha cidade. E era aquilo ali, pronto. Aqui não. Tu tem que escolher 2. Então tem um de concreto, que é o que vai na terra. Né? Exatamente. Lá é quase isso também, né? Só que a parte do concreto geralmente é com o cemitério, não com a funerária. Não, aqui é com a Por funerária. exemplo, a gente ia lá pintar o mas aí Não, o concreto que vai na terra. Dentro da terra? E aí você... Não, aí eu não sei como E aí funciona. Você bota a caixa lá de fora. Isso que eu tô falando. É isso aí, não, mas tá fazendo um caixão dentro de um outro caixão que vai na terra. É.
Então, tu tem... Primeiro escolhe, depois de escolher o dia... De madeira, aí depois de... Não. Primeiro é o de concreto. O primeiro é o de concreto. Primeiro é o de concreto. Que pode ser de algum outro material, além de mármore? Não, porque ele vai na terra. Sim, mas aí você não escolhe, você paga, então. Não, tu escolhe. Tem 3 tipos. Isso que eu queria saber. Tem 3 tipos. Tem o mais básico, que é concreto puro, que daí já fica lá preparado. Tu não vê eles colocar aquilo ali. Já fica preparado para quando a gente chega lá. E só desceu de madeira. E daí só desce o de madeira. Aí ele é de concreto básico. Daí tem o outro, o intermediário eu não vou lembrar como que ele é. Mas tem o outro que ele é, além de ele ser o concreto, eles passam um outro material por fora para evitar a umidade dentro. A umidade da terra. Mas aí o caixão de madeira, a ideia do caixão de madeira não é desintegrar, não? Não. Tipo assim, a ideia não é o corpo, tipo, ir pra terra, não? E ficar só o osso? Assim, a minha mãe acredita que meu pai tá intacto até hoje, tá? Ela tem essa visão, porque é tanto processo, entendeu? Tanto processo, que ela falou assim pra mim, tá, por que não botaram um vidro aqui pra gente ver? Porque do jeito que ele tá tão perfeito, nunca vai acontecer nada. Eu quero vir ver ele. Eu falei, mãe, não é assim que funciona. Mas tem tudo isso, um caixão de concreto. Você pegou qual? Então, daí, quando tu tá ali, né? Eu falei, eu quero honrar o meu pai. Eu quero honrar o meu pai, de todas as formas. Esse é o meu último presente pra ele. Porque, poxa, ele me pegou quando eu tinha 1 ano e 10 meses pra criar. Quando ninguém me queria, ele foi lá e falou, não, vamos que eu te ajudo a cuidar. Então eu falei, eu vou honrar ele. Aí eu escolhi o terceiro, né? Tipo, o mais caro. E daí, ele muito calmo, ele fala pra ti assim, agora a gente vai entrar na salinha pra escolher o caixão. De madeira. De madeira. Ou Você metal. lembra o de concreto, o preço? Então, o de concreto era 1.350, tá? E daí depois, no final, ele me explica um negócio e aí eu mudo. Mas no começo era esse, ele era 1.350. Só o de concreto? De concreto, não, o que eu pedi. E o de concreto normal era 900. Entendi. E daí eu fiz o upgrade. Isso que eu tô dizendo, não o de madeira, o de concreto era 1.300 e pouco. Isso, tá. 1.350 o melhor, né? Isso, que ele era todo concreto, vedado. Isso, passa um negócio lá. E aí o mais inferior, $900. Daí tá. Daí ele abre uma sala assim, e lá dentro tem todos os caixões, né? Daí tem colorido, tem de madeira, tem rosa, tem branco para criança, tem de metal, tem o de madeira, enfim, todos ali. Todos na horizontal. Daí quando eu entrei lá, tipo assim, foi a parte que a minha mãe desabou, porque daí ela falou, meu Deus, vou ter que escolher isso. E aí, já tá o preço na parede. Tipo assim, não tem nada que quanto que custa? Não, tá o caixão e o preço na parede. Fala, queridos. Curtiram esse corte do papo? Então faz o seguinte, clica aqui para ver o episódio completo ou clica aqui para ver mais corte do mesmo papo.